O vídeo que será mostrado trata de uma pessoa simples, comunicativa, carismática e grande conhecedor do folclore. Enfim, um homem do povo, sem distinção de classe, cor ou raça. Este é o perfil de Antônio Luiz Andrade, o popular Antônio Patrocínio. Dizem que papai era muito inteligente, então papai ficou com esse apelido de Patrocínio. Então, devido meus irmãos, nós éramos 9 irmãos, morreram todos, sobrou só eu. Então ficou esse apelido para mim e eu tenho muita honra de carregar esse apelido do papai, que é um apelido que pode aparecer em qualquer lugar, graças a Deus. Minha mãe contava deles lá na colônia, lá no Carrebeiro, na fazenda do Carrebeiro. Isso aqui em Itapecerica mesmo? Não, aqui indo para os Afonso, chamava Contagem. Chama até hoje o lugar que eles foi escravo. Eles eram reconhecidos como africanos, negros africanos. E viveram e muitos anos lá, saíram de lá no ano da liberdade. Mesmo o que ele tem, tá, é de saber agradar todo mundo e ser uma pessoa honesta como ele é e sempre foi, e sempre com boas amizades. A educação dele, a educação, foi uma pessoa que criado na pobreza, mas toda a vida muito educado, muito direito, e uma pessoa que direito mais. Do São Antônio Patrocínio fica assim, até difícil, porque tudo que a pessoa precisar de bom, né, de proteção e de amizade, de coleguismo, nós temos São Antônio Patrocínio, né? Ele é um homem popular, né? Com todo mundo. Ele é um homem muito honesto, graças a Deus. Como diz, é 10, né? Porque a gente não tem esse lugar que a gente vai que as pessoas não conhecem ele. Tudo é uma pessoa, todo mundo adora ele, muito direito. Porque nem mesmo assim, quando ele bebia, era um criolinho direito. Muito honesto, em primeiro lugar. Muito direito, amigo de todo mundo. Respeitador, muito bom cantor, um bom companheiro. Ele é ótimo. Ele é ótimo, viu? Eu sinto ele assim como um homem de posição. Sinto ele como um homem honrado. Sinto ele como um ótimo amigo, muito amigo. Agradeço. Agora me diga aquilo que o senhor falou. Eu perguntei se o senhor falava muito bem. Qual foi a sua resposta? Eu disse que eu não sei falar, mas sei o que falo. Que leitura hoje, depois que eu perdi meu óculos, eu quase não leio mais. Eu fui em escola de roça, mas eu sou um sujeito escolado no mundo, porque fui criado andando aqui e ali e sempre bem acolhido, graças a Deus. Muito obrigado. Olha, eu destaco no Antônio Patrocínio algumas qualidades que eu acho que devem ser, de fato, relembradas. Primeiro, a sua fé inabalável. É um homem de profunda fé em Deus, de amor a Nossa Senhora, dentro da sua simplicidade, dentro da sua alma tranquila. Ele é um homem que sempre demonstrou muita fé em Deus e Nossa Senhora, né? Depois é um homem muito sociável. O Antônio Patrocínio se tornou assim como um líder, né, na comunidade, dada a sua sociabilidade. Então essas são algumas qualidades que a gente pode destacar na pessoa do Antônio Patrocínio. Eu tinha 2 mães que me criou, porque no meu nascimento minha mãe adoeceu, não pude mamar. Aí minha tia, uma que vivia andando para São Paulo, me levou para a casa dela e fazia um mingau de fubá. Eles falam que nesse tempo não usava farinha, não existia farinha de trigo. Ele fazia aquele mingauzinho de fubá. Eu nasci de 7 meses e ela me punha dormir dentro do seio dela. Quando era tarde da noite, ela acordava.
com aquele mexidinho meu no peito dela, assim. Quando ela ia espremer, imaginando que era um rato, ela voltava o raciocínio que era eu que estava dentro. E ali é que a garrafinha de mingau estava dentro do seio dela, para não esfriar, ela me alimentava com mingau de fubá com rapadura. E assim eu criei. O Patrocínio, toda a vida, ele teve aquelas passagens, aquelas brincadeiras dele que ele nunca deixou, né? Tanto ele, quando a gente chega lá com a dona Nenê, então ele, chegou essa turma de formiga e já vem me explorar. Então, toda a vida ele teve essa brincadeira. Então teve um dia que a gente chegou na casa dele, eu ainda não conhecia ele não, entendeu? Aí a gente chegou na casa dele e tudo, aí ele chegou e falou pra gente assim, enviem essas cambadas de formiga tudo pra comer na minha casa, em vez de ir comer na casa deles. Então a gente, como não conhecia o São Antônio, a gente ficou assim meio ressabiado e tudo. Aí depois ele pegou, voltou rindo e brincando, falou, não, aqui tem pra todo mundo e pra quem mais quiser chegar, aqui tem, entendeu? Ó, São Antônio, e não fica me negando café não, que da próxima vez eu trago 3 quilos pro senhor. Tá bom? Em parte, com a criançada, com as meninas, o povo todo em geral, ele sabe brincar com os meninos, agradável. Inclusive, no tempo da congada, nós ia ensaiar lá de fora da casa dele. Tinha uma dança de dançar agachado. O que não aguentava agachar, ele chutava a bunda da gente. Ficou mais perto. Ô, filho da puta, vamos dançar. Se não dançar, não vai dançar. E xingando, mas que é a brincadeira. Sempre hora de fazer reunião sobre farda. Uns tinham a calça, outros não tinham, outros... Ah, Patrocínio, eu não tenho esse colete. Ah, Patrocínio, eu preciso da calça preta. Ah, vê se a minha preta te serve. Era assim. Ah, Patrocínio, só deu dinheiro fulano, eu não ganhei. Ainda não chegou a sua vez? Ó, que chegar a sua vez eu te dou. Vocês trabalham direito, senão eu não pago ninguém, não. Era assim. É o Maurício, o seu Antônio, lá de Formiga. Maurício Santana, não é isso? Eu e Leonardo. Vocês dois besteiros tá aí? Maurício e Leonardo? É eu mesmo. Mas lá em casa não tem feijão e arroz mais não, viu? Vocês podem cascar fora. Tá escutando? Ô, seu Antônio. Oi. O senhor tá bom demais ou não? Ué, eu tô aqui no meio dos brancos, meu filho. Eu não gosto de preto, eu tô no meio dos brancos. Inclusive, um dia nós chegamos da igreja, né? E eu fui fritar uns biscoitos de sal. E eu até emburrei com eles. Quando os biscoitos pegou espirrar, né? Ele foi e falou assim, mas meu marido era um brincalhão, ele falou assim, tomou no olho, largado. Eu fui emburrei com eles, eu fiz, agora não frito mais biscoito para vocês. E era bem aquela brincadeira, boa, de muita confiança. Igual foi lá na Taquara que eu estava contando a vocês que nós dormimos no paiol de milho. Então, essas passagens aí eu achei muito engraçado, porque eu danava jogar, um jogava espiga de mim na taquara do paiol para fazer barulho para acordar o outro. E o Patrocínio gritava de cá. Ô cachorrada, era o batido dele, ô cachorrada. Ele sempre tratava tudo desse jeito. Aí eu dava uma risada de cá e falava, e por que você tá rindo? Falava, uai, eu tô rindo porque eu tô achando graça, uai. Aí o Costa era o nosso meirinho, ele tampou a tossir, roncar. O Patrocínio virava assim, ai meu Deus do céu, hoje eu não durmo mesmo não. Aquilo para nós não tem nada melhor, essa passagem eu não esqueço dela. Ele deu um grito de cá, hoje eu não durmo mesmo não, gente, não tem jeito, vocês têm dó de mim. E se um jogava, o outro acordava assustado com aquilo, jogava no outro também. E o Costa inteirou de cá, com as tosse, né? Aí o Patrocínio ficou doido no meio desse trem lá. Falou, não, gente, vocês maneiram. Onde tinha uma roda de moça, sempre o Patrocínio estava no meio. Não, até eu vou te contar uma história muito engraçada.
O Patrocínio, ele gostava muito de tirar retrato junto com as moças, sabe? Esperto, né? Muito esperto. Aí falava de tirar retrato, que estava no meio das moças, então ele fazia questão de entrar no meio das moças. Aí o que aconteceu? A comadre Nenê achou um monte de retrato de binóculo, que ele tirou no meio das moças, e levou isso para dentro de um pilão, e meteu a mão no pilão e quebrou tudo. E quebrou esses retratos, tudo dele. Depois ele falava com ele, não, foi engano de você, mas pode perguntar isso ela. Isso aí ninguém sabe, né? Não, quebrou todos os retratos que ele tirou no meio das moças. Não, eu tenho uma passagem para contar dele, é isso. É que quando ele foi trabalhar para mim, ele andou meio apertado comigo e deu um piriri nele lá o inteiro, que ele arranjado quanto desculpa e ia pro mato, que ele não estava aguentando soltar, né? O beco lá com a gente. Até hoje nós ainda costumamos brincar, minha mole, ele fala que é eu, sabe? Joga pra cima do... Ele joga pra cima de mim. Quem me ensinou a cantar reinado foi minha mãe. Que o papai era muito sistemático, ela falava com ele, oi Zé, você ensina o Antônio, ele é que tem mais inteligência, porque nós era 3 irmãos homens, os outros não eram ligados para instrumento, para nada não. Agora eu tocava muito bem um cavaquinho, eu tinha um som na cabeça de música, e sanfona eu mexia um pouquinho, como eu conservo um acordeão muito bom até hoje. O patrocínio, ele tem uma importância muito grande porque, no meu entender, ele é o responsável pelo engrandecimento e pelo crescimento do bairro Alto Alegre. Ali, no princípio, era um bairro pobre, era um bairro até discriminado, e o São Antônio Patrocínio, com toda a sua força, com toda a sua envergadura, ele conseguiu levantar um reinado num lugar pobre, com toda a dificuldade, com toda a sua têmpera. E ele também começou com uma capelinha simples de Santos Reis. E ao redor dessa igrejinha e do reinado do Patrocínio, cresceu o bairro do Alto Alegre. Eu fico muito feliz também, que quando o Antônio, ele era um alcoólatra, então quando ele saiu desse lado do álcool, então ele recebeu uma graça de construir essa igreja. Hoje que está aí a igreja, está aí a obra dele, que ele vai deixar essa obra aí. De obra, isso tudo aqui ele fez. Isso aqui é a orientação dele, tudo. Os conventos estão aqui, sabe? Já não fala na igreja, que eu já falei um pouco. Também foi nós. Ele que me fez a igrejinha, que era um maratol, lá em cima. Depois, com a orientação dele, nós fizemos aquela igreja que está lá. Ele construiu com a ajuda do povo, aquele Tapicerica. Naquela época, precisamente, o dinheiro era muito difícil, né? Mas ele lutou e construiu a igreja de Santo Reis. E eu andava com a folia de reis por aqui, e o mineirinho, pessoas, folião e de muita fé em Santo Reis, e ele falava comigo assim, ô Tizé, me chama de Tizé toda a vida, Tizé. Ô Tizé, Moreno e Moreninho construiu uma igreja, uma capela de Santo Reis, fala o nome da cidade, mas eu agora devido que eu quase não andar mais, e não tem isso por escrito, ele sabe direitinho qual é a cidade. Como eu bebia muita cachaça naquele tempo, eu ia falar com os meus colegas embaixadores, por aqui tinha muito embaixador, eles falavam assim, eu escutava demais, eles falavam assim, é só beber pinguim, vem que essa molação. Quando eu, graças a Deus, recebi uma graça de parar de beber no AA, um dia eu cheguei lá na casa dele, que eu vinha
uma entrega de folia lá na cidade, lá para baixo. Ele falou assim, Zé, agora é hora do senhor pôr um toco de pau na boca do falador, dos criticador do senhor. Eu falei, por quê? Falou, o senhor agora não bebe mais, o senhor tem tudo para construir uma igreja de Santo Reis. Aquela igreja foi feita quase poder do patrocínio, que ele puxou mais para aquela igreja. Ele foi um esteio daquela igreja. E o São Antônio Patrocínio foi daquela turma inicial que, então, quis que a capela fosse dedicada aos santos reis, magos, aos magos, né? E então logo começou a construção ali, nós tivemos muita parceria, né? O São Antônio Patrocínio esteve ali sempre no ideal da construção daquela capela. Houve até um impasse naquela época, porque a comissão lá, o pessoal queria construir uma igreja grande ali no Alto Alegre. Eu opinei de maneira diversa, o Padre Carlos também, que não deveríamos fazer uma igreja grande. Por quê? Porque nós já temos ali a igreja Nossa Senhora das Graças, que é de bom tamanho, e não seria conveniente gastar o dinheiro do povo para fazer uma igreja muito grande ali no Alto Alegre. Não havia sentido para isso. Olha, isso foi ideia do São Antônio mesmo, que ele que me pediu se eu doava aqui um lugar para construir a capela de Santo Reis, que ele tinha vontade de construir a capela para fazer as entregas das folias, porque ele já tirava. E aí ele conversou com o Padre Gil, me avisou, marcou um dia de nós vir escolher o lugar. O Padre Gil veio e eu falei com ele que se fosse mais para cima, que eu acharia bom para ficar livre o lugar de eu abrir a rua lá embaixo. Aí o Padre Gil veio subindo e olhando, falou, aqui fica bom. Subia mais, não, aqui ainda fica melhor. E foi até chegar no alto aqui, onde está aí a igrejinha hoje. A fé não se acaba. E a esperança é a derradeira que morre, né? Apanhou na idadezinha, começou a beber uns golos. Eu tenho que falar isso, né? Mas Deus ajudou. Ele mudou aqui para a cidade, foi para o alcoólico. Valeu ele muito. E a vida dele também endireitou muito, o povo ajudou muito. Ele até adoeceu, o doutor Fravo é que tratou dele. E o povo foi cuidando nele daqui, muito estimado. E ele acabou sarando até do que ele sentia. E por aí vem, criou a família toda muito boa, não tem nenhum que tem defeito, né? E ultimamente ele é um dos maiorais aqui nas posses dele, né? Ele foi um homem muito sofrido, ele tinha defeito dele, que ele tinha de ter a bebida alcoólica. Sempre o filho dele apanhava ele na carroça, na rua aí, trazia para casa, todo mundo ajudava. E foi um homem assim, ele bebia os goles dele, mas nunca foi de bater em ninguém, maltratar, sabe? Sempre agradável. E a gente sentia, tinha dia que a gente, o compadre hoje não tá bom. E quando eu cheguei a andar com ele de folia, na folia, ele já não bebia mais. Eu sei que ele bebia, eu me lembro quando eu era menino, eu lembro dele beber. Eu até dava conselho a ele ficava assim, achando muito satisfeito de quando ele passava daquela hora da pinga, sempre ele falava comigo, você me deu um conselho muito bom. Então eu lembro dele bebendo, mas não em folia. Hoje ele veio doente, para mim, é ressaca daquele tempo, né? Que eu ouvi falar que ele bebia demais, mas eu nunca vi. Nunca vi. Sempre, quando eu fiquei amigo dele, ele não bebia, não. Era sempre bacana. O primeiro conselho que eu dou o companheiro, se ele não tiver fé em Deus, pedir Deus a fé. Porque com fé em Deus ele constrói tudo na vida. Porque eu fui um elemento que eu estava no baile, usava aqueles bailes na roça de
de torda de bananeira, que é coberta lá. E eu ouvia falar, matou fulano lá em tal lugar assim, assim. Eu tinha, uma época, um revólver 32, outra hora o Garrucha 380, 320. Eu ficava pensando, né, sinceramente, eu tenho que dar essa entrevista para vocês verem que e um dia que se sair no ar para a pessoa ver que é o prodígio de Deus, o poder divino. Eu olhava, quando saía uma questãozinha lá, eu já estava com a mão no cabo daquela garrucha ou daquele revólver, e eu olhava, o cara se virava assim. Eu ainda não vi um camarada cair assim na torda com a bala. Tinha hora que eu quase atirava um. Já falei isso até para o delegado, para o juízo. Tinha um juízo aqui que vinha aqui com a menina para me benzer, me perguntou minha história da minha vida. Alguém deve ter contado dele o que eu era. Eu me considero que eu era um perdido. Então eu confesso essa palavra e hoje eu peço perdão a Deus todo dia, porque eu sei que existe um Deus acima de tudo, que Ele tem muita coisa para dar. Mas só que a coisa que Jesus tem para dar, tem que ter muita fé, porque ela vem muito devagarinho, ela vem pingando. E a gente, quando está naquela fraqueza, espírito fraco, a gente imagina que ela entorna em riba da gente, que a gente sai da muapa logo, não, é o contrário. Jesus experimenta nossa fé e nossa paciência. Aleluia, Jesus, aleluia, Senhor Deus de misericórdia. Que Deus abençoe todo mundo com caridade. E o São Antônio é uma pessoa, gente, que a gente só tem que agradecer ele, é igual o Dorival falou, ele não é um capitão, não é um presidente. Hoje o São Antônio é um professor de capitão, tanto faz na área de Congo, como Moçambique, e eu até hoje ainda não conheci o embaixador de Folia igual o São Antônio Patrocínio. Ele é o exemplo, uma pessoa que nós tem que ter muito respeito, muita humildade perto dele, pela humildade que ele ensinou nós. Que o pouco que eu aprendi, eu vou ser franco para vocês, foi com o José Rosa e o São Antônio. Que a primeira vez que eu cantei de capitão no Moçambique, o São Antônio Patrocínio estava presente, que foi o Moçambique do finado Raimundo Ferreira. Aprendi muita coisa com o Antônio. Eu aprendi como é que a vida aqui fora, como é que a gente... Porque eu também já fui... Ele já me deu muito conceito também. Eu fui um alcoólatra. Nós também participamos do mesmo grupo do AA, só que tem que o meu é lá e dele é aqui. Mas ele também é um dos participantes do grupo Alcoólicos Anônimos. E eu também sou, e lá vou para 28 anos. Então ele me ensinou muita coisa também dentro do grupo de AA. Então eu devo muito para o Antônio. Já da minha parte, eu já participo 6 anos aqui com o Antônio Patrocínio, entendeu? E não só como participo na festa de reinado, como participo fora de reinado também. Então, eu na vida do São Antônio Patrocínio e ele na minha vida, ele é um pai, ele é um professor, né? E a gente ainda continua sendo aluno ainda, entendeu? Porque com ele a gente ainda tem muita coisa que aprender. Eu achava que eu era o professor, mas quando eu descobri bem a pessoa dele, eu passei a ser um aluno. Me ensinou bastante coisa e foi muito bom para mim. E considero ele como um professor e até como um pai. Tem, porque se hoje, igual muita gente fala aqui, que eu faço coisas bonitas dentro da festa, fora da festa também, eu devo isso a ele, porque ele me deu esses ensinamentos, me deu muita prática, né? E me deu muita origem sobre o sistema da festa. Que a pessoa deve ter, mesmo que esteja um pouco contrariado, ele tem que mostrar sempre um sorriso, mostrar amor, né? Que é assim que a gente faz a festa com o povo, que sai tudo bem. E sempre, quando eu estou junto com ele, eu agradeço ele, as coisas que ele ensinou para mim. Depois eu era da fileira lá atrás, depois passei cantando na guia, depois
ensinou a bater caixa, fui caixeiro. Não, é só com os reis, contando a viagem dos reis, como eles sonharam no seu território, que na noite de Natal ia nascer Jesus menino para ser o salvador do mundo, o zelador do mundo, o criador do mundo. E que aqueles sonhos vieram para o Oriente, sem saber um do outro. Chegaram em Oriente, perguntaram, um perguntou para o outro, de onde você é? Ele contou o território dele, por exemplo. Eu sou o Berchó, que era o rei preto. Eu sou da África. O que você faz? Eu lá vou em Belém de Judá visitar Jesus menino, que nasceu para nos salvar. Perguntou o outro, que era do Portugal, a mesma palavra. Perguntou o outro, que era da Itália, a mesma palavra. Lá vou em Belém de Judá visitar Jesus menino, que nasceu para nos salvar. Mas aquela história era tão sagrada que eles disseram assim, então eu vou também, nós vamos junto. Então, à meia-noite, aquela estrela real apareceu, alumiando na porta do palácio, onde eles a reuniram. Ia seguir essa viagem. Então, enquanto eles viajavam, se fala os 3 reis magros do Oriente. Por que se fala 3 reis magros do Oriente? Porque eles passaram fome, dormia mal e tudo quanto é dificuldade. Então, esmagreceram. Então, levaram o nome de 3 reis magos do Oriente. Existia um rei que não concordava com a profecia, porque ele achava que não podia haver outro mais do que ele, que chamava-se Rei Heródio. E Rei Heródio anunciou que ia matar aquele menino que ia nascer, que a profecia dizia, que era o menino sagrado para ser o rei dos reis. Dominava o nosso mundo, criava e destruía quando ele quisesse. Matava e destruía. Então, quando ele estava próximo do palácio de Rei Heródio, Rei Heródio fez o maior empenho que eles pousassem lá. E fardou um soldado de palhaço, que nós temos o palhaço na folia, temos aqui em Itapecerica, hoje não usa mais. É uma peça fundamental que não podia faltar. E foi dormir e encomendou o palhaço. A hora que eles cansar, você vai degolar todos os 3, para eles não viajar, para eles não terminar a função deles. E o palhaço, na providência divina, Herodes dormiu lá no repouso dele, e o palhaço tombou na cadeira e dormiu. A estrela de Belém chegou, iluminou debaixo da porta. Os magos estavam acordados e disseram uns ao outro. Baltazar chamou Gaspar, Berchó, vamos seguir. Para o caminho de Oriente, a estrela do céu eu vi. Então eles abriram a porta e saíram, acompanhando aquela estrela. Quando o palhaço acordou que viu aquela estrela brilhando e ia seguir naquela estrela, o palhaço pediu perdão a Deus e falou com eles que queria, se vocês vão em Belém adorar, eu quero adorar também. E seguir a viagem. Chegou lá, em vez dele matar, ele foi para adorar, como os magos do Oriente adorou. Mas nessas alturas, ele tirou a máscara da cara e já chegou lá. Em vez dele chegar na frente, como nós usamos aqui, que lá em Formiga usa a folia, o palhaço chegar é atrás.
Ele chegou atrás. Quando ele chegou, que os magos adorou e entregaram os seus presentes, ele ajoelhou e adorou e pediu perdão. O palhaço. Essa é a história real do que foi acontecido na noite de 25 de dezembro. 24 de dezembro, ai, ai, numa triste noite escura, ai, ai, não havia Deus menino, sendo filho da Virgem pura, ai, ai, 25